Mas agora a gente vai falar de um assunto super importante, que às vezes a gente gosta de dar diagnóstico sem a gente ter noção, né, de algumas coisas, né? E problematizar uma coisa que às vezes pode ser mais simples, às vezes é sério mesmo. Mas eu, por exemplo, vou contar uma historinha rápida. Quando eu era mais nova, eu uso óculos desde muito cedo. E daí chegou uma época que eu tava com muita dificuldade de aprender. E minha mãe não sabia por quê, porque eu era assim, da CDF, sabe? Dedicada. E daí fomos investigar, teve um dia na escola que teve lá um mutirão pra ver se as crianças estavam enxergando bem e eu tava precisando de óculos. Então não era que eu tava com uma dificuldade ali só por si, era porque eu tava com dificuldade de enxergar. Então é bom a gente ficar atento. Vamos conversar com isso? Vamos. Sobre isso? Então chegue mais. Eu vou fazer uma pergunta para você que é mamãe, papai ou responsável por uma criança em fase escolar. Você saberia dizer quando uma dificuldade na escola é apenas uma fase e quando ela merece um olhar mais atento? É bom saber, né? Sabia que nem toda desatenção, agitação ou dificuldade para aprender, né, significa um transtorno? Um estudo apresentado por pesquisadores de uma universidade da Califórnia mostra que 1 em cada 10 alunos do Brasil, tá, podem ter uma deficiência invisível, como problemas de visão ou de audição. E aí, quando isso atrapalha na aprendizagem, e muita gente assim, ó, nem percebe. Então, quais seriam os sinais que os pais e os professores precisam observar antes de tirar conclusões? E quando é o momento certo para procurar ajuda profissional? Quem nos explica é a neuropsicopedagoga Daniele Salles. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer enorme. Prazer é estar nosso. aqui. Boa Tudo bem, tarde. querida? Seja bem-vinda. Obrigada. Tem uma salinha de aula para você. Para você sentir à vontade. Eu me sinto muito bem à vontade nesse Uma sala ambiente, de aula. né? É o meu ambiente, gente. Eu tenho muita saudade de sala de aula. São épocas, né? Épocas porque foram muitos períodos, mas muito especiais, né? Com certeza. Quando a gente fala de sala de aula, né, eu acho que os pais se empolgam muito quando a criança vai para a escola pela primeira vez. E existe a expectativa sempre dos pais, né? Será que meu filho vai aprender a ler muito rápido, vai ser esperto, vai conseguir fazer as atividades? E de repente a criança tem alguns desafios e algumas dificuldades. E hoje a gente tem uma certa mania de diagnosticar muitas coisas ou dizer que somos todos muito parecidos com alguns transtornos. Como que a gente pode avaliar isso dentro da sala de aula? Então, o principal, eu sempre costumo dizer que o principal protagonista dessa questão de diagnóstico é o professor. Ele é o ponto de partida para um diagnóstico. Por quê? Na escola que se apresenta ali, as crianças começam a apresentar, começam a dar os sinais de que algo não vai bem. Então o professor sempre pode ficar atento à falta de atenção da criança, há uma agitação da criança, aquela agitação que é fora do padrão, que é fora da normalidade, porque a gente fala de criança e assim, muitas pessoas podem imaginar, poxa, toda criança é agitada, né? Toda criança tem um jeitinho dela ali. Só que quando há um transtorno, há algo, né, que é diferente ali, que já começa a dar um sinal de alerta, essa criança costuma ser muito mais agitada do que as demais, né, do que os pares, né, ali. Então o professor começa a notar e já começa a lhe sinalizar. O que o professor ele faz, geralmente, é começar ali a adaptar algumas situações, algumas estratégias. E quando essa criança ela continua com agitação, continua com falta de atenção, continua, por exemplo, com dificuldade na leitura, na escrita, aí o professor indica uma avaliação com o neuropsicopedagogo, porque somos nós que vamos investigar, né, a fundo ali. A gente costuma falar que a gente vai por eliminatórias ali, eliminação, por quê? Quando o pai chega pra gente, chega, né, com aquela ansiedade, poxa, a professora falou que o meu filho está atrasado, que o meu filho não consegue acompanhar, eu já acho que é uma dislexia, já acho que é um autismo, um TDAH, eu sempre falo, calma, respira, porque nem tudo é transtorno. Então, quando o pai chega para mim, a gente fala que nosso primeiro contato ali é a anamnese, né? Então é uma conversa muito tranquila, uma conversa onde eu tranquilizo os pais, né? E falo ali dos principais pontos do que realmente é um transtorno. E ali o pai já vai se acalmando e já vai falando realmente quais são ali os sinais que a criança está apresentando na escola. Por quê? É importante a gente dizer que quando eu falo de eliminatórias,
eu peço sempre para os pais trazerem os últimos exames da criança, que foi o seu caso, né? Sim. E eu sempre peço, olha, a professora disse que a criança está escrevendo de forma errada, às vezes trocando de letra. Já procurou um oftalmo? Como que tá essa questão? Às vezes a criança não consegue prestar atenção. Já passou por um especialista da audição, otorrino, já fez uma audiometria, coisinha simples, né? Porque quando não é isso, aí sim a gente investiga mais a fundo. Às vezes a criança vem e o pai fala, ou a professora, mas é preguiça. Nem sempre, né? A gente sempre fala que é uma preguicinha ali, mas eu costumo dizer que a criança, ela não... É difícil dizer que uma criança em pleno desenvolvimento tem preguiça, né? Porque a criança é agitada, é curiosa. Então, pode ser uma falta de vitamina, pode ser algo físico mesmo. E é por isso que não pode se diagnosticar assim, sem antes ter uma avaliação com o especialista. A individualidade, o tempo de cada um, o Abi até começou, né? Comentando sobre isso, eu acho que é importante a gente reforçar, porque essa comparação, né, com o filho da vizinha, com o da amiga, e fala, nossa, o meu filho ainda não está escrevendo, ou está com muita dificuldade em matemática ou em português. Essa comparação faz mal e até faz com que a criança fique ansiosa e muitas vezes acaba desenvolvendo algo que não era para ela desenvolver, um medo, né, uma retração muito grande. Sim, mas você sabe que a principal causa desse medo são às vezes os próprios pais, sabe? Que ficam comparando, você, na hora da lição de casa, mas você não está fazendo igual a fulana já sabe ler. Igual o irmão, né, às vezes. Exatamente. E aquilo vai causando na criança um emocional doente, onde muitas das vezes nem é um transtorno, é algo emocional. Então, até isso a gente investiga também, porque são as questões, são os fatores emocionais que estão prejudicando a aprendizagem, atrasando, atrapalhando a aprendizagem dessa criança. E ela começa a se sentir inferior. Um adolescente, por exemplo, quando eu atendo lá no meu consultório, geralmente os adolescentes, eles são mais tímidos, né? Essa fase já é difícil, tudo tem vergonha, né? E aí, quando essa criança, quando esse adolescente ainda traz consigo um transtorno, por exemplo, ele já sabe que ele é inferior, né? Ele já sabe, ele entende ali que ele é inferior às demais crianças, aos demais pares da mesma idade, e ele não quer, por exemplo, apresentar um trabalho, né, lá na frente. Né? Exatamente. E aí fica com as notas baixas. Então, quando lá no consultório vem esses adolescentes, até crianças de 9, 10 anos, eu sempre costumo trabalhar com essa questão da autoestima. Eu sempre falo, olha, eu não fui uma boa aluna, eu sempre tive dificuldade, desde a minha infância até terminar o ensino médio, sempre carreguei comigo uma dificuldade muito grande. E eu só fui saber que realmente eu tinha um transtorno na fase adulta. Então, até esse meu trabalho com a neuropsicopedagogia é para incentivar essas crianças a acreditarem que elas também podem aprender, né? Porque todos nós podemos aprender, cada um tem um potencial ali diferente que precisa ser lapidado, descoberto por um profissional. E é interessante quando você fala isso, que o professor é aquela pessoa que vai se dedicar e vai observar isso com mais atenção. Porque a gente também tem um negacionismo, às vezes, dos pais, né? E aí você tira da criança o que é excepcional dela. Exatamente. Às vezes é uma criança com alta habilidade, por exemplo, é uma criança que pode ter um grau de autismo, mas que ela tem um hiperfoco em uma coisa que poderia ser melhor trabalhada. Exatamente. Então, acho que essa coisa dos pais também ouvirem um pouco os professores, né? E partirem para um profissional na sequência é libertador, porque um transtorno tem solução. Tem, com certeza. Com o tratamento certo, as intervenções corretas, a criança, o adolescente, ele consegue sim se desenvolver, né? E aí ele consegue se descobrir, poxa, eu sou desse jeito porque de repente eu tenho um autismo nível 1, de repente eu consigo me adaptar mais a determinadas tarefas e outras não, porque eu tenho TDAH. Sim. Então, essa autodescoberta, né, esse autoconhecimento é realmente libertador. Foi libertador para mim e eu acho que é libertador para quem tem o diagnóstico, mas é claro, sempre tem que procurar um especialista, porque você se autodiagnosticar, eu sou um pouco TDAH, eu sou um pouco autista, isso
não é correto, né? Porque às vezes a pessoa pode ter até outros problemas e que outros profissionais vão descobrir. Né? Não é necessariamente só a neuropsicopedagogia, mas outros profissionais podem estar envolvidos nessa, a gente chama de uma equipe multidisciplinar, né? Envolvidos nesse diagnóstico. Então é importante sempre procurar um especialista. A gente tem um depoimento que a gente quer compartilhar com você de uma mãe, né? Que ela achava que o filho ali tivesse algum transtorno, mas na verdade era outra coisa. Vamos acompanhar juntos? Vamos lá. Olá, eu sou a Amanda, mãe do Felipe, de 5 anos e meio. O Felipe é uma criança que nasceu na pandemia, né? Então aqui a gente fala de bebê da pandemia, que foi um momento muito turbulento, né? Que todo mundo usava máscara, isso dificultava muito essas crianças nesse momento no desenvolvimento da fala, né? Porque a questão do lábio, né? A movimentação, tudo isso ajuda quando o bebê está em desenvolvimento. Então, quando o Felipe estava com 2 anos e pouquinho, que é o momento que, né, está desenvolvendo a fala, porque as pequenas palavras, depois seguindo com frases, ele teve dificuldade nesse momento, né? A gente notou. Porque ele, né, a questão de falar mesmo, né, e só ficava apontando, né, para os objetos, né, tinha essa dificuldade na fala. Então, ele tinha um acompanhamento muito próximo da pediatra, que desde bebezinho, né, acompanhou todo o desenvolvimento de todas as fases. A gente foi tirando, entendendo o diagnóstico, né, então ela encaminhou para o neurologista, primeiramente, né, então ele chegou a fazer uma ressonância do crânio. O neurologista fez vários testes, né, para também descartar a questão do autismo, né, porque o autismo, uma das características é a questão do atraso de fala, mas os testes deram, né, tudo ok, né, e não tinha essa característica. Seguimos também com um dentista para avaliar a questão do freio, né, que ele também pode ser um travamento da fala. Um otorrino, então ele fez um acompanhamento com o otorrino, foi identificado secreção no ouvido, né, então ele precisou passar por uma cirurgia, retirou a amígdala, retirou a adenoide, colocou um tubinho para aliviar a secreção. Tudo isso ajudou muito, né, no desenvolvimento. E ele também, com 2 anos e pouco, também começou a fonoaudiólogo, né? Então, ele fazia terapias semanais com a fonoaudiólogo. Isso ajudou muito no desenvolvimento da fala. Atualmente, o Felipe ainda faz, né, para um refinamento mesmo da fala, com algumas palavrinhas, mas já está muito bem. Que incrível, né? Legal, né? Então, a importância de uma avaliação realmente para descartar outras questões também. O meu filho, ele também é um bebê da pandemia, né? Ele vai fazer 6 anos e ele também teve atraso na marcha, ele andou com quase 2 anos, ele foi falar frases compreensíveis mesmo com mais de 3 anos. Ele também fez acompanhamento com a fono, mas assim, teve alguém ali, um profissional que acompanhou ele e na época descartou o autismo, né? Porque se fosse, eu que sou especialista no assunto, eu falei, poxa, ele tem alguns traços aí que indicam autismo, mas mesmo assim eu falei, não, eu com esse meu olhar de mãe, né? Eu falei, eu vou procurar outro profissional e realmente ele fez o tratamento com a fono e hoje ele está na mesma faixa etária que as demais crianças da sala dele, no mesmo desenvolvimento, não tem nenhum atraso e tá aí bem esperto. Ai, graças a Deus, quando a gente investiga e a gente sabe o que é ou o que não é, exatamente, a gente fica mais tranquilo e dá qualidade de vida para a criança, né? Exatamente, É o que a gente ela quer. merece. Ela merece. Seja sempre bem-vinda. Ai, muito obrigada, eu agradeço, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês e passando, né, um pouco do conhecimento e é isso. Obrigada, viu? Obrigada pela atenção. Lembrando que os contatos dela estão aparecendo aí na sua tela. Se tiver história, tiver precisando de ajuda, ela está disponível. Eu posso só mandar um beijo rapidinho? Com certeza, um abraço, agora. Porque se eu não fizer isso, ela vai, olha... É a minha mãe, né, que está assistindo. Um beijo, mãe. Minha família, que sempre me acompanha. E um beijo para minha paciente, que eu tenho, que é a Maria Eduarda. Um beijo, Duda. Falei que eu ia mandar e não esqueci. Beijo, Duda. Beijo para todos. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito bom. E quando a gente ama, a gente cuida, a gente observa e dá essa qualidade de vida. É tão bom, é libertador, o conhecimento é libertador. Com certeza.